Olá, boa noite a você. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL, o seu ponto de encontro diário de entrevistas. Sempre recebendo convidados especiais aqui na nossa tela, debatendo temas importantes aí, temas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nossos convidados nos ajudam a entender e até a desvendar alguns mistérios aí, porque eles são especialistas, né, em seus assuntos. Boa noite, César Calejão. É isso aí, boa noite, Rô, boa noite para a nossa comunidade linda. Vamos, que hoje está demais o nosso convidado. Pois é, hoje vamos receber, já no nosso telão, Rubens Casara, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, também doutor em Direito e mestre em Ciências Penais. Rubens, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Eu é que agradeço o convite, Roberta, conhecer hoje e reencontrar o César, que é um intelectual que eu tanto admiro. Ô, Casara, obrigado, querido. Também te admiro demais. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Rubens, vou começar com uma pergunta que eu sei que não tem uma resposta fácil, mas a gente está aqui exatamente para isso, porque a cada 4 pessoas presas, uma não foi julgada, ou seja, ela está presa provisoriamente, aguardando um julgamento. Como é que a gente resolve essa questão, Rubens? De fato, o grande número de prisões provisórias, ou seja, de prisões de pessoas que ainda não foram definitivamente condenadas, é um sintoma muito claro de uma sociedade autoritária, de uma sociedade que acredita na prisão para resolver os mais variados problemas sociais. Então, mudar esse quadro passa, em grande parte, por mudar a mentalidade da sociedade e a mentalidade dos atores jurídicos. Hoje, muita gente pensa que se a pessoa não for presa, não ficar presa durante o processo, está ocorrendo uma situação de injustiça, quando, na realidade, a regra constitucional é a liberdade. A prisão deveria ser reservada para situações excepcionais. Se hoje 1 em cada 4 presos é preso provisório, nós temos que levar em consideração que, em muitos casos, essa pessoa está presa sem que, no final, acabe condenada. Isso, por si só, dá um bom exemplo do potencial de injustiça desse tipo de prisão. Hoje se discute muito, em alguns países, a própria constitucionalidade, a própria legalidade dessas prisões. Se procura restringir ao máximo as hipóteses de prisões provisórias. O movimento ao contrário. Cada vez mais juízes, promotores e a própria sociedade acredita e aposta que as pessoas devem ficar presas aguardando o julgamento. Perfeito. Casara, e aí considerando então quais seriam os principais desafios, né, enfrentados pelo sistema de justiça do Brasil hoje, surgem, por exemplo, teorias como teoria crítica da raça, surgem propostas que pretendem endereçar o próprio ordenamento jurídico, no caso eu me refiro ao brasileiro, mas existem movimentos análogos em diferentes partes do mundo, como uma formação histórica e cultural que de fato não enxerga a justiça como uma construção que trataria todos os indivíduos da mesma forma, né? No que diz respeito ao cenário brasileiro, o que você enxerga como os principais desafios e o que você entende que poderia ser feito para que a gente avance nesse sentido de criar um ordenamento jurídico que fosse minimamente mais igualitário, no sentido de tratar todos os cidadãos da mesma forma? A tua pergunta é muito boa, porque permite afirmar que um dos grandes problemas relacionados ao sistema de justiça é justamente a tradição autoritária em que nós estamos lançados. Um grande número de presos provisórios é um sintoma típico de sociedades autoritárias, que acreditam em respostas de força para os mais variados problemas sociais. A prisão hoje é vista como a resposta preferencial sempre que alguém é acusado de algum delito. Então, enquanto em diversos países do mundo há uma tendência de restringir o número e as hipóteses de prisão provisória, no Brasil o movimento tem sido em sentido contrário. Muita gente acredita que se a pessoa não ficar presa durante todo o processo, não se estará fazendo justiça.
Então, o primeiro desafio para mudar esse estado de coisas é mudar a mentalidade das pessoas, de modo geral, do cidadão, mas também dos atores jurídicos, que são formatados, são forjados para apostar em respostas de força em detrimento de soluções que não impliquem na restrição da liberdade. A liberdade no Brasil ela é muito desvalorizada. E, curiosamente, são os liberais que, de modo geral, mais defendem restrições à liberdade. Perfeito. Casara, e em termos práticos, o que você vê como possíveis medidas que possam ser adotadas? Eu sei que é um problema hiper complexo, que remete ao nosso desenvolvimento de uma maneira bastante extensa, né? Uma questão secular, mas enquanto operador do direito, enquanto uma pessoa que participa muito ativamente desse processo, o que você avalia que podem ser medidas práticas que podem ser adotadas no sentido de endereçar esses desafios dessa tradição autoritária a qual você se refere? Do ponto de vista das leis, é preciso que o legislador acabe ou diminua com os chamados espaços de arbítrio. O que é isso? São aqueles espaços, aquelas lacunas que o legislador deixa na lei que permitem que o subjetivismo do juiz acabe por ampliar o poder penal. Então, são conceitos abertos, indeterminados. Por exemplo, o conceito de ordem pública, que é um dos conceitos que permite a ampliação das hipóteses de prisão, que permite as prisões no curso do processo. O que é ordem pública? Indivíduos autoritários tendem a ampliar esse conceito de maneira que tudo seja prisão para garantir a ordem pública. Nós temos também que pensar nessa criação da cultura democrática. Isso se faz a partir da educação. Eu não estou falando das faculdades de direito, que tem que mudar muita coisa. Eu estou falando daquela educação desde a mais tenra infância. Ou seja, é importante que as pessoas tenham consciência do que são os direitos e garantias fundamentais, que os direitos e garantias fundamentais têm por finalidade evitar o arbítrio e a opressão, que a prisão deve ser reservada para situações excepcionais, nós não podemos vulgarizar a prisão, e que a legalidade deve ser resgatada, o valor da legalidade deve ser resgatado. Se instaurou no Brasil, César, uma espécie de vale-tudo, no qual, sempre que alguém leva algum tipo de vantagem, automaticamente acredita que está autorizado a afastar os limites legais. Isso é muito grave, você percebe isso já em crianças. Você percebe isso no futebol, né? Quer dizer, desde que o seu time seja o vencedor, pouco importa que as regras sejam respeitadas. Então, mudar essa mentalidade é fundamental, porque muitos juízes, muitos promotores atuam com a perspectiva de agradar a esse espectador autoritário. Os meios de comunicação de massa produzem um mal, nesse sentido, gigantesco. Percebam, todo juiz que foi transformado em herói da pátria foi um juiz autoritário. Em grande medida, assim, pelo menos os que eu me lembro recentemente, todos tinham uma perspectiva autoritária de afastar a lei para fazer prevalecer aquilo que ele entendia como justo ou fazer prevalecer aquilo que ele entendia como um mal para se promover. O que você está falando agora tem alguma relação com o populismo penal, Casara? Sim. O populismo penal, como todo populismo, é uma manipulação de sentimentos com um objetivo que a gente poderia chamar em sentido amplo de político. O populismo penal manipula o sentimento do medo, que é um dos sentimentos que tem regido a política atual. Então, a primeira resposta para qualquer problema, tem um fato grave na sociedade. A primeira resposta que vai ser apresentada a partir dessa perspectiva populista é aumento de pena ou restrição de direitos fundamentais. Você vai ter aqueles populistas defendendo penas de morte, você vai ter aqueles populistas defendendo aumento das penas, você vai ter populistas defendendo restrição de direitos daqueles que são acusados. E o curioso é que essa resposta populista
por mais que se mostre ineficaz concretamente em todas as partes do mundo, é aquela que vai ser apresentada num próximo momento em maior dose. É mais ou menos como oferecer um remédio que não cura, porque o princípio ativo não funciona, e você continua oferecendo o mesmo remédio em novas doses cada vez maiores e que vão continuar não curando. Como eu costumo dizer, problemas sérios não encontram respostas fáceis. E a resposta mais fácil que tem num quadro em que o medo é manipulado é a resposta penal, é a ampliação do poder penal. Mais pena, mais prisões desnecessárias, menos direitos, menos garantias fundamentais. As pessoas hoje percebem os direitos e garantias fundamentais como uma espécie de garantia da impunidade, ou como um óbice, um obstáculo à eficiência repressiva do Estado, quando, na realidade, em culturas democráticas, os direitos e garantias fundamentais são percebidos como obstáculos à repressão, mas no sentido de evitar o arbítrio e a opressão, no sentido de evitar que um juiz qualquer decida prender alguém porque não gosta dele ou porque vê algum proveito político nessa prisão. Uhum. Casara, a gente tem hoje uma população carcerária que acho que está chegando em 850 mil pessoas. A gente sabe que mais 75% dessa população são jovens, pretos ou pardos, principalmente das periferias das nossas grandes cidades. Com frequência, aventa-se a possibilidade de privatizar os presídios e, de alguma forma, entregar a manutenção do nosso sistema carcerário para a iniciativa privada. Como é que você enxerga isso? Eu sei que você está trabalhando um novo livro que fala a respeito, como você muito bem colocou, dessa racionalidade neoliberal, né, dessa questão de ter um princípio da concorrência como principal regulador social. Como é que você enxerga essa questão de aplicar esse tipo de filosofia ao nosso sistema carcerário? O Brasil hoje tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. E com um detalhe, enquanto os outros países que disputam ali a dianteira do número de prisões estão diminuindo o número de presos, no Brasil esse número tem aumentado. Isso é muito grave. O Brasil hoje só perde para a China, por razões óbvias, que é um universo de pessoas muito maior do que o universo brasileiro, e para os Estados Unidos, um país que nós estamos querendo ter como modelo na questão das privatizações, ou das parcerias público-privadas, pouco importa. A questão é que, nesses modelos, o que há são cálculos de interesse visando exclusivamente o lucro, o maior lucro. Com isso, eu não tenho a menor dúvida de que vai aumentar o encarceramento de pessoas que não precisavam estar presas. Por quê? Porque o maior número de presos significa mais dinheiro para esses empresários. Então, as pessoas, mais uma vez, vão ser transformadas em objetos, vão ser reduzidas a objetos, vão ser instrumentalizadas para gerar lucro para esses empresários interessados na privatização do sistema carcerário. Acho que vai ser um baita equívoco. Lamento muito que isso esteja sendo discutido em um governo no qual nós estamos apostando que tem como compromisso histórico romper com essa racionalidade neoliberal, com esses cálculos de interesse para decisões e, mais do que isso, resgatar a dimensão civilizatória. Isso passa, volto a insistir, pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais, que são a dimensão material, da democracia. Em um sistema no qual as pessoas são tratadas como números para gerar lucro, que é esse sistema das parcerias público-privadas ou da privatização dos presídios, esse objetivo de valorizar a vida e a natureza humana, ele se perde por completo.
E me fala uma coisa, você está no Rio de Janeiro, né? A gente teve o caso dos 3 médicos assassinados ali na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e o tema segurança pública veio à tona com muita força. Inclusive na coletiva, né, com o governador Cláudio Castro, dizendo o seguinte: olha, a polícia está desmotivada, porque os policiais prendem e os juízes soltam. Queria te ouvir sobre isso, se o ponto é exatamente esse levantado pelo governador do Rio de Janeiro. Essa é uma frase muitas vezes repetida, mas completamente equivocada. Não é verdade que a polícia prende e os juízes soltam. Ou seja, os juízes até soltam, mas soltam muito menos, provavelmente, do que deveriam soltar se fosse para respeitar a normatividade constitucional. De maneira geral, os juízes, e eu pesquisei isso, foi objeto do meu doutorado, já tem mais de 10 anos, os juízes, de maneira geral, acreditam que são órgãos de segurança pública. Então, eles são muito mais parceiros da polícia do que um órgão imparcial, distante daqueles interesses que estão sendo resolvidos na justiça penal. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse discurso é um discurso daqueles fáceis e, mais uma vez, um discurso amplamente associado ao populismo penal. O número de prisões no Brasil que são mantidas, ele é muito maior, proporcionalmente, do que em outros países nos quais se percebe uma cultura democrática mais sedimentada. Desculpa, Roberto, eu esqueci o início da tua pergunta. Não, falei exatamente sobre esse debate de segurança pública que está latente, né? A gente teve as execuções no Rio de Janeiro, mas a gente também pode incluir a Bahia aqui nesse debate, Sim. Né? Porque o governador disse que, enfim, os policiais estão desmotivados porque a polícia prende e os juízes soltam. Sim, exato. Primeiro, é falsa essa perspectiva de que o juiz solta quando não é para soltar. Uma questão que tem que estar muito na mente de todo mundo é o seguinte: se eu quero prender alguém por violar a lei, eu, Estado, não posso também violar a lei nesse processo. É o básico do compromisso democrático. Uma segunda questão que eu queria chamar a atenção é de que existem duas concepções antagônicas sobre segurança pública. A primeira concepção, de viés democrático, vê a segurança pública como a segurança de direitos. Ou seja, sempre que eu falo em segurança, estou falando da necessidade de assegurar direitos. Direito à vida, direito à integridade física, direito ao patrimônio e por aí vai. Essa é uma perspectiva democrática. Eu vou investir em segurança pública, eu estou investindo na concretização desses direitos. Agora, nós temos uma perspectiva neoliberal radicalmente autoritária, que vê a mercadoria, que vê a segurança como uma mercadoria, como um fim em si mesmo. Isso gera uma indústria da segurança. No Rio de Janeiro, muito claro, nós vemos a criação da indústria a partir da manipulação do medo e a partir desse quadro em que as pessoas cheias de razão estão preocupadas de sair na rua, nós temos a expansão política da questão da segurança e nós temos a adoção de medidas populistas que não produzem efeitos concretos na redução da segurança. Nós temos, por exemplo, a aquisição de armamento incompatível com a segurança pública pautada na inteligência. Nós temos a aposta em operações espetaculares que dão voto, mas que, no final das contas, têm um resultado ridículo de apreensão de armas, de drogas. Você vê 300, 400 homens numa comunidade, acaba a aula, as crianças dessa comunidade não podem ir para a escola, as pessoas não podem estudar, e no final do dia você tem a apreensão de 3 armas velhas. A gente cansa de ver essas notícias. Por quê? Porque a segurança pública virou uma mercadoria que vai ser vendida por particulares, muitas vezes por empresários das chamadas milícias, desses grupos paramilitares que vendem segurança,
e, muitas vezes, uma mercadoria espetacular, que vai ser utilizada por governadores para ganhar eleitores forjados dentro dessa tradição autoritária. Então, é muita coisa para mudar, Roberta. O caminho é muito longo, mas eu acho que o primeiro passo é esse: é identificar uma diferença entre duas concepções radicalmente opostas. Se você investe na segurança como mercadoria, nós temos as milícias e nós temos a espetacularização sem eficiência. Se nós investirmos na segurança como segurança de direitos, nós temos a perspectiva de ampliação dos direitos fundamentais, nós temos a perspectiva de assegurar os direitos de cada pessoa. E para isso é preciso muito mais do que o uso da violência, o uso da inteligência e a opção política correta. O problema da segurança pública no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários países, é, antes de tudo, um problema político. Nós temos feito opções equivocadas. Nós temos feito opções imediatistas, opções que talvez garantam uma reeleição, mas que não resolvem esse grave problema da violação dos direitos de tanta gente no território brasileiro. É uma tristeza e uma preocupação, né, César? Porque, enfim, a gente entende que é um problema profundo e que ele não vai ser resolvido em 4 anos, né? Mas o político precisa resolver a situação em menos de 4 anos para ele se reeleger. Claro. E aí? A gente conversou algumas vezes aqui com diversos entrevistados, essa dificuldade, pelo menos eu vejo que a esquerda principalmente tem de tratar com temas correlatos à segurança pública, porque em alguma medida você precisa sim usar a força de forma legítima, você precisa de medidas que são restritivas, e a esquerda não gosta de ter que lidar com esse tema. A meu ver, o que isso faz é deixar o caminho aberto para que a direita se aproprie desse tema e reduza o debate, como se não houvesse uma complexidade a ser considerada e como se basicamente você pudesse resolver a questão com base meramente no uso da força, que é um pouco o que o Cassara estava colocando aqui para a gente. É fundamental, a meu ver pelo menos, que a esquerda seja capaz de trazer esse tema à baila e, como eu já te disse em outras ocasiões, seja capaz de demonstrar que existe toda uma construção histórica e cultural, isso que a gente está trabalhando aqui, que existe toda uma questão que relaciona banditismo com caristia, com pobreza, por exemplo, e que a gente seja capaz de transcender essa dimensão que te diz, o bandido é bandido porque ele é vagabundo e ele tem que morrer na bala, que é dessa forma que a direita se apropria do tema. Agora, tem uma questão que eu venho notando, gente, que eu quero dividir com vocês e quero ouvir o Cassara. Ao longo dos últimos dias, a gente viu a Polícia Federal, Cassara, deflagrando operações contra polícia, acho que a Polícia Civil e acho que até a Polícia Militar também, em alguma medida, considerando policiais que estão envolvidos com o tráfico ou com milícias, policiais que estavam escoltando cargas, grandes cargas de drogas e tal, e era algo que a gente não via, ou pelo menos não se tornava público há até pouco tempo. Você acha que existe um esforço especial sob essa nova gestão da Polícia Federal, no sentido de alguma forma, endereçar essa promiscuidade que existe entre policiais civis, policiais militares e grupos e facções criminosas? Inclusive Forças Armadas, né? Como o caso das metralhadoras, por exemplo. Como é que você enxerga essa questão? Me parece, César, que nós estamos vivendo um momento de tentativa de resgate das instituições democráticas. E a Polícia Federal é um exemplo muito evidente. É óbvio que isso é um processo, que isso demora, mas algumas ações da Polícia Federal têm sido direcionadas nesse sentido. Em alguns estados, é facilmente perceptível essa promiscuidade a que você se referiu. Por evidente, a grande maioria dos agentes de segurança pública são pessoas honestas e comprometidas em exercer suas funções em respeito ao quadro normativo democrático. Porém, se percebeu que essas violações à legalidade, que essa promiscuidade gera lucro para muita gente. Então, em vários momentos, em vários estados,
essa promiscuidade ela se faz presente e precisa ser combatida. E, mais uma vez, é preciso inteligência para identificar, primeiro, separar o joio do trigo, os policiais sérios, os agentes de segurança sérios, daqueles comprometidos com a violação da legalidade. E, mais do que isso, também mudar a mentalidade dessas instituições. Muita gente fala, por exemplo, da necessidade de desmilitarizar as polícias. Eu acho que é necessário também desmilitarizar as mentalidades, como tanta gente tem já avisado. Não basta só falar, vamos acabar com a polícia militar. A polícia militar é uma polícia muito corrupta. Em sua grande maioria não é, mas existem vários episódios de corrupção. Mas vamos imaginar que a gente acabasse com a polícia militar. A Polícia Civil atua muitas vezes a partir do mesmo paradigma, a partir da mesma pré-compreensão de sociedade, que é uma pré-compreensão autoritária, que é uma pré-compreensão que vê o outro como um inimigo a ser derrotado. Isso é muito grave, porque a característica principal do inimigo é não ter direitos. Então, a pessoa entra, por exemplo, numa comunidade carente, a partir dos seus preconceitos. Nós temos que levar em consideração que uma das características do autoritarismo brasileiro é um racismo muito forte, é um racismo que constitui a maneira como as pessoas se relacionam. Então, essa pessoa que já está condicionada pelo autoritarismo, que já é racista, entra numa comunidade, vê aquele outro indivíduo como inimigo, e o inimigo, por definição, é aquele que não tem direito, é o não cidadão. Imaginem a desgraça que isso gera. Então, mudar as práticas, mudar as mentalidades e, por que não, também aperfeiçoar a legislação de controle dessas agências policiais. Isso é muito importante. Por exemplo, normatizar de maneira clara o uso das câmeras no vestimento dos policiais, que reduzem muito a letalidade das ações policiais, que reduzem muito as ilegalidades do dia a dia, diárias. Então, seria o que eu tenho chamado de 3 aspectos fundamentais para a gente investir mais fundo nesse resgate das instituições da segurança pública. Perfeito. E, Casara, como é que você enxerga o equilíbrio entre a punição e a reabilitação no sistema penal? Porque o que a gente entende e percebe, né, é que a prisão virou uma verdadeira escola de bandidos, né? E que levar para lá, muitas vezes, e não diferenciando a periculosidade, né, das pessoas, dos prisioneiros, a gente acaba colocando todo mundo no mesmo pacote e muitas vezes em condições que não são, que ferem até, né, acho que eu posso dizer isso, os direitos humanos. Como é que o juiz enxerga na hora de dar uma pena, na hora de fazer um julgamento essa questão, hein? Me parece que essa relação entre reabilitação ou ressocialização e punição, ela deve ser encarada com mais seriedade. Eu tenho aderido a uma teoria, que é a teoria agnóstica da pena. Nós não podemos ter qualquer fé na pena. A teoria, a doutrina clássica, faz promessas que as penas nunca conseguiram cumprir. Nunca ressocializou, nunca reabilitou, nunca foi capaz de evitar novos. Mesmo a pessoa presa, muitas vezes, volta a praticar crimes da prisão. Dito isso, a gente partia da premissa que foi reconhecida pelo Michel Foucault quando ele escreveu um livro que se tornou clássico, que é o Vigiar e Punir, de que após um otimismo inicial, a prisão nunca atendeu aos fins a que foi destinada, a que ela se destinou. De maneira geral, a prisão é um instrumento de controle social, de exclusão de um indivíduo da macro-sociedade e sua reintrodução numa micro-sociedade que
não raro, vai fazer com que ele saia de lá pior do que entrou. Nesse sentido, Roberta, você tem toda a razão quando diz, e várias pesquisas apontam isso, que a prisão, mais do que reduzir crimes, acaba sendo um fator que ajuda a prática de novos delitos. Então, a gente pode dizer também, parafraseando Foucault, que o que é feito para não funcionar, quando não funciona, funciona. Se a prisão não ressocializa, e todo mundo sabe que ela não ressocializa, quando a gente bota alguém lá, nós, por evidente, não estamos desejando ressocializar ninguém. Nós estamos desejando excluir essa pessoa e devemos estar preparados para essa pessoa sair da prisão pior do que entrou. São várias questões que a gente poderia estar discutindo, a começar pelo fato de que, muitas vezes, quem vai preso não praticou crimes, porque erros judiciais existem e são frequentes. Então, você me pergunta como um juiz vê essa relação. Muitos juízes, a partir daquilo que o Sartre, por exemplo, chamaria de má-fé, dizem que estão punindo para ressocializar aquelas pessoas. E eles, assim, se demitem de qualquer responsabilidade por esse mega encarceramento a que nós nos referimos no início dessa conversa. Agora, para ser sinceros, nós temos que reconhecer que, de maneira geral, pode ser que um caso ou outro ela gere algum efeito positivo, é muito raro, mas, de maneira geral, as prisões não produzem efeitos de prevenção de novos crimes, nem de reeducação daquelas pessoas que acabaram punidas. Então, eu, juiz, quando prendo alguém, eu tenho que prender alguém sabendo das condições carcerárias brasileiras, que são horrorosas. Por evidente, uma pessoa que é presa no Brasil sofre muito mais do que uma pessoa que é presa na Suécia, que é presa na Noruega, até mesmo dos Estados Unidos, onde o sistema carcerário também é horroroso, mas que as condições, ou pelo menos o número de presos por cela, é bem menor do que aqui. No início dessa resposta, que a lei de execução penal ela é flagrantemente violada no Brasil, uma das coisas que tem na lei que é completamente ignorada pelo Poder Executivo e também pelo Poder Judiciário é o número de presos que podem estar dentro de uma cela. A quantidade de pessoas que podem ocupar determinado número de metros quadrados. Uhum. No Brasil, às vezes, a pessoa dorme pendurada numa corda como se fosse um morcego, porque não tem espaço para dormir. Algumas têm que ficar acordadas enquanto outras dormem. Não só isso, o dia a dia dessas pessoas beira o insuportável, com temperaturas altíssimas, com alimentos estragados, com violência constante, não só por agentes estatais, como também por entre outros presos. Às vezes, para punir um determinado preso, ele é jogado dentro de uma cela controlada por uma organização criminosa diferente da dele. Às vezes, a pessoa que entra sem ter qualquer vínculo com organizações criminosas, por ser jogado numa cela, necessariamente passa a aderir a uma organização criminosa e fica devendo favores que deve ter que pagar quando for posto em liberdade. A violência, o quadro de violência é constante, a ponto do Supremo Tribunal Federal ter declarado em um julgamento recente que a situação carcerária brasileira é um estado inconstitucional. Ou seja, o próprio juiz declara que o cumprimento da pena se dá em condições de ilegalidade. Isso é muito grave. Não há democracia que resista a isso. Se nós quisermos saber o grau de respeito à Constituição de uma determinada sociedade, e não sou eu que digo, vários autores já disseram isso antes, basta olhar para a maneira como os acusados, como os presos são tratados pelo Estado. A situação é realmente desumana. Pessoas morrem por calor.
As rebeliões estão íntimas, e a criação, tanto as rebeliões quanto a criação de grupos criminosos como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, PCC, PCC, sempre se deram a partir de um quadro de profunda violação estatal. O Estado viola a lei primeiro. E isso é inadmissível numa democracia. Ótimo ponto. No teu livro, no Bolsonaro, O Mito e o Sintoma, o Cassara dá conta de falar a respeito do empobrecimento da subjetividade, que, nesse caso, ele utiliza essa categoria para falar como o bolsonarismo empobreceu a subjetividade do brasileiro. Por que eu acho isso muito bom, Hobbes? A meu ver, o empobrecimento da subjetividade dos brasileiros está correlacionado com todo esse processo de delinquência que segue. É óbvio que existem níveis de empobrecimento dessa subjetividade, mas a partir de um ponto, a pessoa ela já está tão brutalizada, ela já está tão atordoada por esse processo ao qual o Cassara se refere, que é essa sociedade autoritária que tem como premissa elementar principalmente o racismo, que ele não conhece outra forma de agir. Isso não significa, a meu ver, reduzir no sentido de dizer que o cara é vítima da sociedade, que é isso que a direita fala, então vocês estão dizendo que o cara é vítima da sociedade. Não, é um processo um pouco mais complicado do que isso. Mas significa não reduzir a integralidade de uma questão que é extremamente densa a simplesmente uma perspectiva biologizante que diz que esses e esses já nasceram bandidos e, portanto, precisam ser punidos muitas vezes... Excluídos, né? Ou excluídos, excluídos da sociedade. Mortos, muitas vezes. Exatamente. Nesse sentido, Cassara, o que você vê como medida? Porque além de juiz, você é um escritor, você é um intelectual, você é um pensador da nossa sociedade. O que você vê como medida prática a ser adotada para evitar esse empobrecimento da subjetividade, essa categoria que você traz no teu livro? E o que pode ser adotado, por exemplo, dentro e fora dos presídios, tá? Eu gostaria da tua reflexão. E o que pode ser adotado, portanto, dentro dos próprios presídios, como, sei lá, a literatura no sentido de promover remissão de pena, ou trabalho que pode ser trocado por dia de prisão. Eu sei que isso tem que ser trabalhado com muita parcimônia e cuidado, porque também pode gerar um mecanismo perverso em algum sentido, mas... Qual que é a tua reflexão nesse sentido? O que a gente pode estabelecer dentro do nosso sistema carcerário que seja capaz de impedir que as pessoas se degradem a esse ponto e que toda a estrutura, portanto, vire uma fábrica de produzir facções criminosas? Isso é bem interessante, César, porque é uma fábrica de produção de novos crimes e é também, o que é muito triste, é um verdadeiro plano habitacional para a miséria, como já denunciava Luiz Vacan e Nilo Batista aqui no Brasil. Então, a lei penal, o sistema de justiça, o sistema carcerário, ele é um instrumental de controle daquela parcela da sociedade que é vista como indesejável. Indesejável porque não tem dinheiro, pobre. Indesejável porque se coloca, de alguma maneira, uma ameaça aos detentores do poder econômico ou do poder político. E aí, dentro dessa figura do indesejável, entra lideranças políticas de oposição, entra lideranças de movimentos sociais, lideranças sindicais, estudantes, professores, funcionários públicos, todo mundo que pode ser percebido, em algum sentido, como uma ameaça aos detentores do poder político e do poder econômico, começa a ser etiquetado de indesejável. Há um autor africano muito interessante, Mabembe, que ele fala num devir negro, ou seja, cada vez mais pessoas tratadas como os negros historicamente foram tratados ao longo da história. Historicamente foram tratados. A gente pode falar num devir indesejável. Cada vez mais pessoas vão ser tratadas como os indesejáveis atualmente estão sendo tratados. Se você não for um super rico, você é um indesejável em potencial. E como a gente pode romper com essa prática de transformar presídios em planos habitacionais para a miséria, em fábricas de novos crimes,
em políticas de segurança pública totalmente ineficazes, no sentido de não evitarem a violação dos direitos à vida, ao patrimônio, à integridade e por aí vai. Eu acho que são várias questões. Eu aposto sempre na questão da educação crítica. O que é educação crítica? Uma educação que permita ao indivíduo formular diagnósticos precisos da realidade, que ele consiga perceber o que está acontecendo na realidade e, mais do que isso, que a partir desse conhecimento ele tenha capacidade de direcionar esse conhecimento num sentido emancipador, num sentido libertário. A questão do trabalho e da leitura dentro das unidades prisionais, que está previsto na legislação e que muitas vezes a pessoa quer ler, a pessoa quer trabalhar e não tem esse direito, não tem essa possibilidade, vai nesse sentido. Vai nesse sentido de apostar numa educação crítica. É fundamental também que a gente consiga finalmente elaborar o nosso passado. Porque entender as prisões hoje, entender as políticas de segurança hoje, passa por entender, por exemplo, dois fenômenos históricos que normalmente são muito mal trabalhados, muito mal pensados e que não costumam ser objeto de uma reflexão mais fina, mais sofisticada. O primeiro deles, que eu já mencionei aqui, é a escravidão. Porque nós nunca conseguimos elaborar o fenômeno da escravização de parcela da população. Ainda hoje nós naturalizamos a hierarquização entre as pessoas. Nós acreditamos que existem pessoas que merecem um tratamento adequado, outras pessoas merecem um tratamento adequado. Existem pessoas matáveis e outras pessoas não. Existe, por exemplo, no Brasil, o elevador de serviço, onde algumas pessoas são... o elevador social, onde algumas pessoas são proibidas de entrar. Então, essa hierarquização da sociedade é um sintoma da falta de elaboração da história da escravidão nesse país. Uma outra questão importantíssima para a gente entender, inclusive, o funcionamento autoritário do sistema de justiça e as condições degradantes do sistema carcerário, é a ausência de uma elaboração adequada do período da ditadura militar empresarial instaurada em 64. Porque nós nunca conseguimos elaborar esse momento histórico, nós ainda hoje naturalizamos a tortura, nós ainda hoje naturalizamos a violência ilegal por parte dos agentes estatais. Se dá, inclusive, César, um fenômeno muito curioso, que é o da retrotopia. Um fenômeno que foi identificado, dentre outros, pelo Bauman. O que é a retrotopia? É a crença num passado edílico que, na realidade, nunca aconteceu. De um passado idealizado que, na realidade, nunca aconteceu. Porque nós nunca elaboramos esse fenômeno da ditadura militar empresarial, muita gente acredita que naquele período havia paz, tranquilidade, segurança, ausência de corrupção, quando na realidade qualquer estudo sério sobre esse período vai apontar muita corrupção, muito arbítrio, muita violência, só que essa violência, esse arbítrio não eram noticiados, porque também os meios de comunicação de massa estavam submetidos às leis, às ordens dos ditadores. Então, se a gente somar... Fala, querido. Vai lá, Rubens, desculpas. Não, nada. Se a gente somar ausência de reflexão sobre a escravidão, ausência de reflexão, ausência de elaboração da ditadura militar empresarial, a gente vai entender por que as prisões estão cheias de pretos, de pardos, de pobres, porque a gente acredita que essas pessoas não merecem o mínimo respeito aos seus direitos fundamentais, porque as prisões estão, dentro das prisões, tantas ilegalidades são cometidas, porque a condição das prisões é inconstitucional, como declarou o próprio Supremo Tribunal Federal, porque
a gente ainda naturaliza a tortura das pessoas submetidas à investigação por agentes estatais, das pessoas presas e por aí vai. Então, recapitulando, educação crítica, elaboração do passado e mudanças democratizantes da legislação, retirando os espaços de arbítrio, me parecem ser um bom começo para a gente mudar esse estado de coisas. Perfeito. Obrigada, Rubens Casara, doutor em Direito e também mestre em Ciências Penais. Foi um prazer, foi muito esclarecedor o nosso papo. Tão bom saber o que vocês pensam aí do outro lado, porque a gente tem a nossa sensação aqui, né, como público, enfim, como críticos, como jornalistas, mas é importante a gente compartilhar e entender também o que acontece aí do lado de vocês sobre as mesmas impressões que a gente tem do lado de cá. Né, principalmente na hora de um julgamento, na hora de mandar alguém para a prisão, enfim, entendendo a complexidade, né, que é esse tema, um sistema carcerário lotado, entupido e falta de solução para a segurança pública, né, essa falta que há muito tempo existe aqui no nosso Brasil, infelizmente. Obrigada, Rubens, boa noite para você. Eu é que agradeço, eu queria deixar como mensagem final, até aproveitando esse teu último comentário, eu sempre que mando alguém para a prisão, eu primeiro admito a possibilidade de estar cometendo uma injustiça. E segundo, eu penso que a regra é sempre a liberdade. Então, elas devem ser tratadas como se inocentes fossem, até que isso não se torne mais possível. Então, quando eu prendo alguém, eu parto da seguinte premissa: eu dei todas as oportunidades dessa pessoa ficar em liberdade. Se eu estou prendendo é porque nesse caso realmente é necessário. Então isso é um modelo, é uma maneira que eu tento de não vulgarizar a prisão, deixar a prisão só para aquelas situações em que ela efetivamente se torne indispensável. E agradecer esse convite tão gentil de vocês. Roberto, um prazer enorme conversar contigo, conversar com o César, reencontrar o César. E sempre que convidado estarei presente. Um abraço forte para vocês. Obrigado, querido. Rubens Casara, obrigado. Brilhante a tua participação. Um abraço grande. Boa noite. É isso, né, César? É importante a gente entender com quem tem a caneta na mão e toma as decisões, né? Porque se o sistema também está cheio, né? E se em 4, 1 não foi julgado, né? Então temos um sistema também judiciário emperrado, né? De certo sentido, que poderia, enfim, ser endereçado de uma outra forma, né? Se quem tem a caneta pensasse um pouco, né, dessa medida de socialização, de reabilitação, enfim, outras maneiras também, né, diferentemente de simplesmente excluir, né, da seria sociedade. Importante que todos os juízes tivessem esse nível mais do humanista, Rubens, exato, né? Fossem humanistas, tivessem esse nível de cultura, tivessem essa perspectiva acerca do próprio desenvolvimento humano. Você vê que na tua última fala, ele faz muita questão de salientar a seriedade com que ele trata essa questão, porque ele entende, né, o que está em jogo ali. Ele entende que, de muitas maneiras, é uma decisão drástica e que você precisa dar o benefício da dúvida para aquela pessoa até a última instância. Agora, em alguns casos, de fato, você precisa tomar uma medida um pouco mais rígida. Um debate muito bom hoje. Muito, muito bom. Acho que eu aprendi demais também. E o Casara é um craque, eu respeito muito ele. Me marcou muito quando ele disse que quando a gente prende, a gente sabe que a gente está tirando de circulação. E que essa pessoa lá, dificilmente, né, vai ter uma vida diferente. Isso aí. Né, do mesmo motivo que fez. Ela está lá, infelizmente. Vamos lembrar da programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã, com Leandro Demore e o seu Desperta, das 7 às 8. E logo depois, coladinho no Desperta, tem ICL Notícias, primeiríssima edição. Das 8 às 10h30 da manhã e à noite, às 7h30 da noite. Estaremos de volta. Estamos aqui no Sinapse ICL. Um beijo na alma e no coração. Beijo. Fiquem bem. Tchau, Até tchau. amanhã. A pandemia da Covid e as milhões de mortes que aconteceram no mundo nos trouxe a lembrança de uma coisa que é muito forte em nossas vidas: o medo da morte, o luto, a tristeza que acompanha essa passagem para o mistério. O Instituto Conhecimento Liberta preparou um curso com religiosos, com cientistas, para conversar sobre esse tabu.
para trazer consolo, conforto e também conhecimento sobre esse tema que é presente na vida de todo mundo. A série Do Luto à Luta conta com nomes como Ana Paula Arantes, Frei Davi, Padre Júlio Lancelotti, Leonardo Boff. Uma série que traz calor, aconchego para o coração das pessoas e ajuda a gente a lidar com esse que é um dos nossos maiores medos. O curso está 100% disponível na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, e você está convidado ou convidada a fazer parte dessa plataforma. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?